Vamos lá abrir em 2 de Reis 6,14. Cada vez que eu vos falo, o título da mensagem é Fugir, e alguém já está a pensar, fugir? Vamos fugir para onde? Pois realmente, conforme está, com tudo o que está a acontecer, não há hipótese de fuga, para lado nenhum. O governo português decretou já há algum tempo esta parte para agarrar e ficarmos em casa de quarentena. Eu já vos falei sobre a quarentena, da forma como a Bíblia nos mostra, mas agora eu quero-vos mostrar que livramento vem do Senhor. Se calhar, por muito tempo, o povo de Deus tem agarrado e tem tido uma visão deles mesmos deficiente. Uma visão de ver como um povo coitadinho, um povo que tem sempre o menor, principalmente em Portugal, mas está a chegar uma altura de mostrar o verdadeiro poder que existe na Igreja. Deus é poderoso e colocou na sua Igreja poder. E Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Eu vos quero agarrar, abrir em 2 de Reis 6,14, eu penso que já tinha dito, em 2 de Reis 6,14, à medida que eu vos mostro o que a Bíblia diz, eu quero que vocês tirem os olhos do mundo e coloquem os olhos em Deus. Porque muitas das vezes nós somos mais influenciados por aquilo que ouvimos na televisão, na rádio, na internet, em todos os lugares, somos mais influenciados por aquilo que ouvimos do que por aquilo que Deus diz. E o que Deus diz é que Ele, quando agarra um povo, quando alguém se ajunta a Deus, Ele o protege, o acolhe. E eu quero-vos mostrar um rei, o rei da Síria, fazia várias vezes tentativas de fazer emboscadas ao povo de Deus. Mas um homem, um profeta, agarrava e sempre dizia ao rei de Israel para não passar para tal sítio, para não passar para outro sítio, para não passar para aquele sítio. E o rei da Síria começou a pensar, bem, eu devo ter alguém dentro do meu exército, alguém que está a dizer ao rei de Israel para não passar para um tal sítio. Todos do exército ficaram com medo e disseram, não somos nós. É que o rei de Israel tem lá um profeta, Eliseu. E esse profeta sabe tudo. E sabe onde é que tu passas, onde é que tu vais fazer as coisas. E o rei, é? Então mandou um exército inteiro contra Eliseu. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu acho isto impressionante. Eliseu era um homem e tinha um servo com ele. Ele ouviu que o homem era de Deus, o rei, e então não mandou um homem ou dois para o matar, para o trazer, mandou um exército inteiro. É o medo que aqueles que não têm Deus têm por aqueles que têm Deus. Entendem? Há pouco tempo, um familiar meu veio ter comigo para nós concordarmos uma coisa. Nós concordamos, no nome de Jesus. E o que é que aconteceu? Aquilo que concordámos aconteceu. Mas antes de acontecer, perguntavam, então, mas é isso que vai acontecer mesmo? E esse meu familiar dizia, claro que é isso que vai acontecer. E o que é que aconteceu? Aquilo exatamente nós oramos. Contra todas as expectativas, contra todas as hipóteses, foi isso que aconteceu. Mas entenda, o povo de Deus
tem que se agarrar a Deus. Porque se não o fizer, não vai ver as bênçãos de Deus. Se você se vai agarrar mais, não, aqui eu estou bem, aqui não há tantos infectados. Não, aqui eu estou bem, aqui não há tanto problema. Você está a pôr mais os olhos no número de infectados que existe neste sítio, naquele sítio ou naquele sítio, do que em Deus. E Ele é que é a sua proteção. Eu quero vos mostrar o que é que aconteceu. Mandaram um exército. No versículo 14, 2 de Reis 6,14, então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército para um homem e um servo, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15, o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Este homem andava com o profeta, andava com Eliseu. Já tinha visto Eliseu fazer montes de coisas. Mas a primeira reação dele é ficar aflito. Por favor, a nossa primeira reação é ficar aflito. De todos nós. Mas nós temos que nos virar para o que Deus diz, não para o que o mundo diz. O mundo vai sempre dizer e sempre dirá que não há hipótese, não vai dar, não vai substituir, não vais conseguir viver, não vais conseguir sobreviver, vai vir esta morte e vai acontecer a todos. Isto é o que o mundo diz, o que Deus diz. Nenhum mal te será, nem praga alguma chegará até ti, porque eu sou contigo. E se eu sou contigo, ninguém é contra ti. Agora, cabe a nós escolher. Ou acreditamos no que Deus diz, ou acreditamos no que o mundo diz. O que é que você escolhe? Se você quer um conselho, comece a ouvir mais o que Deus diz do que o mundo diz. Se você puder reduzir ao mínimo a informação que recebe em relação ao mundo, não estou a dizer para você não ouvir, não estou a dizer para você não ter conhecimento, você até pode ter conhecimento e deve ter algum conhecimento, mas não estar a ser bombardeado o dia inteiro na televisão, o dia inteiro a ouvir a mesma coisa. Você vai ouvir mortes, vai ouvir infectados, não vai parar de ouvir o que não presta. Ouça o menos possível. Tenha a sua informação e depois ouça Deus. Ouça o que Deus diz. Ouça o livramento que Ele tem feito com tudo e com todos. Eu posso fazer quase uma reunião só com testemunhos, declarando o que é que Deus faz. Não só por mim e através de outros. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus de agora, não é um Deus de ontem. Não, isto aconteceu, foi naquela altura. Não. O mesmo naquela altura acontece agora. O livramento acontece agora. Se nós nos agarrarmos a Ele. Este moço do homem de Deus ficou aflito e foi ter com ele. Então, o homem que está firme nas promessas de Deus, que está agarrado em Deus, disse. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. Aqui é que baralhou tudo. Espera aí. Eu acredito que o homem ainda veio cá fora. Ainda olhou para um lado e para o outro e não via ninguém. Via só o exército inimigo. E ele dizia: fogo, mas como é que ele pode estar a dizer que mais são os que estão connosco do que os que estão com eles? Se este exército é enorme. E então Eliseu, orou. E vejam, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A sua proteção é invisível. Eles dizem que o inimigo que vem contra nós é invisível, mas a nossa proteção também é invisível.
Você sabe que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem? Você sabe que você tem anjos ao seu redor sempre, a todo o tempo? Ele é a sua proteção. Ontem, antes de ontem, uma filha minha contou-me uma coisa que eu não sabia. Ela, se calhar, nem se apercebeu do que é que contou. Ela virou-se uma vez, diz que saiu da escola e era de noite, e quando vinha para casa, que sentiu passos atrás dela. E então começou a adiantar o passo, com receio. E que depois olhou para trás e não viu mais pessoa. E ela disse: a pessoa desistiu, de certeza. Eu não respondi nada, não disse nada, eu não esqueci o que ela disse. Ela só se esqueceu da proteção que ela tem na sua vida, dos anjos que as têm a guardar sempre. Assim como você e eu. Esta proteção que nós temos é invisível e nos guarda por todo o caminho por onde andares. Mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Você entende? Mas se você se der lugar ao medo, se der lugar ao medo, você vai romper essa barreira de proteção que Deus criou para si. Você tem que lugar à confiança. A confiança num grande e poderoso Deus que faz tudo a seu favor, porque o ama. Ele próprio deu o seu filho por si. Então, agarre-se a Deus e não ao mundo. Não há estimativas, não há possibilidades. Entenda. Veja o que é que aconteceu. Ele depois, no versículo 18, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peste, esta gente com cegueira e frio de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu foi falar com o exército e lhes disse: este não é o caminho nem a cidade. Segui-me e eu vos guiarei ao homem que buscais. E guiou-vos até ao meio de Samaria. Ele era o homem que eles buscavam, só que ele dizia que não era, e eles estavam tão cegos que não viam que era ele. Ele levou para o meio da cidade, e no meio da cidade estava um grande exército de Israel, maior que o exército que ele próprio tinha ido contra ele. E quando os olhos deles se abriram e viram que estavam no meio do exército, e o rei lhe perguntou: nós podemos feri-los? Podemos matá-los? E Eliseu disse: não faças isso. Dá-lhes de comer. Dá-lhes de beber. E durante um tempo, depois disto acontecer, o exército não se voltou contra Israel. Eu quero que você entenda, a nossa reação é de ajudar os outros. Ouça, há muita gente que vai tentar levantar contra nós. Há muita gente que vai dizer que isso não. Isso é coisa. Ouça, eu cheguei a uma altura que já as palavras mansas já é difícil para mim. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não foram palavras minhas, está lá escrito em Marcos 16. O que é que eu posso fazer? Não fui eu que disse. Você entende? Eu agora estou a falar para o povo de Deus. Aquele que ainda não acredita, aquele que não tem Deus ainda na sua vida, o meu conselho: aceite Jesus como Senhor e Salvador. Se você não sabe como é muito simples. Eu aceito o que Jesus fez na minha vida. Aceito que Ele foi à cruz em meu lugar. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. E você acabou de aceitar Jesus na sua vida. Se você não o fizer, aguente-se. Mas isso não é muito bom, não é muito aceitável, não é de cristão.
de cristão o quê? Ouça, isto é a mesma coisa como nós estamos dentro de um barco e a estender a mão para salvar pessoas dentro d'água. Esticamos a mão e a pessoa diz, não, não, eu estou bem. Então se estás bem, o que é que era que eu faça? Entenda uma coisa. Eu já tenho visto vezes e vezes sem conta isto acontecer. Pessoas que aceitam Jesus e estão na igreja e depois afastam-se. Quando vem o problema para elas, voltam outra vez aflitas para a igreja. E Deus as abençoa outra vez. E depois afastam-se outra vez. Vocês estão à procura do quê? De um dia não haver hipótese? De um dia você não se lembrar de Deus e acontecer o pior? Eu não sou Deus, graças a Deus. Mas eu conheço o meu Deus. E sei que se nós não voltarmos para Ele, Ele não se voltará para nós. Acabando isto tudo, sabe o que é que aconteceu? Versículo 24. O rei da Síria não ficou contente com tudo aquilo. O exército voltou e não voltou mais, mas ele não ficou contente, o rei da Síria. Então voltou e mandou cercar Samaria. Mandou cercar o sítio onde eles tinham recebido um banquete, onde eles tinham recebido comida. E alguns vão dizer, pois, se nós os tivéssemos matado, se calhar eles não estavam aqui agora contra nós. Nós temos que entender uma coisa. Quando Deus diz uma coisa, é para se fazer, pouco importa as consequências. Porque se você não fizer, você é que vai ter as consequências. Quando Deus diz, perdoa, sabe para que é? É para você ser abençoado e perdoar a essa pessoa que o magoou e o ofendeu. Se você não fizer, as consequências vêm contra si. Então, mas essa pessoa é que me fez mal e as consequências vêm contra mim? É porque é a vontade de Deus e você tem que cumprir a vontade de Deus, não é a sua. Nós temos de parar de ser um povo que faz o que lhe apetece. Anda conforme quer, vive conforme quer e depois espera que Deus abençoe. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A palavra de Deus diz, os meus pecados, os vossos pecados, faz separação entre mim e vós. Mudem a forma de viver. Mudem a forma como andam a fazer as coisas. Mudem. Peçam, não conseguem, peçam ajuda a Deus. Pai, ajuda-me neste assunto. Eu te peço no nome de Jesus. Eu sei que tu farás o melhor para mim e para todos à minha volta. Em nome de Jesus. É uma oração tão simples que se você fizer sinceramente, Deus o vai ajudar e muda tudo à sua volta. Eu já o fiz e Deus já me ajudou várias vezes. Mas você tem que entender, se você não buscar a Deus, se você não quiser mudança na sua vida, ela não vai acontecer. E aquilo que você podia estar a receber com maior bênção, está a acontecer exatamente o contrário. E você chega até a pôr em causa se Deus existe. No entanto, somos nós que estamos a fazer separação, afastar-nos de Deus. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus para nós é muito bom. Porquê? Porque nós vamos ver, Deus através da palavra de Deus nos mostra a nós os nossos erros, os nossos defeitos, aquilo que está errado, para que nós possamos pedir ajuda a Ele para nos mudar. Não pense só que é na sua força, porque você não vai conseguir. Acredite em mim, por favor. Nós precisamos de Deus para mudar. A força do inimigo é muito forte. O diabo tem mesmo muita força. Mas você tem que entender, maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Mas para isso você tem que recorrer a Deus. Você entende? Você tem que se afastar
daquilo que está errado e buscar aquilo que está certo. E você pode me perguntar, então, mas como é que eu sei o que é que está errado? É muito simples. Só à medida que você busca a Deus, o seu coração vai lhe mostrar o que é que está errado. Às vezes são coisas muito simples que você está a fazer que não agrada a Deus. Às vezes são coisas que você busca mais do que o próprio Deus. Às vezes você não trata tão bem a sua família. Às vezes são palavras que você diz para aqueles que lhe estão a magoar. Eu não sei o que é. Mas eu sei que até a dúvida faz separação entre nós e Deus. Se você duvida do poder de Deus, como é que Ele pode atuar na sua vida? Então o que é que aconteceu? O rei mandou outra vez o exército. E quando mandou o exército, mandou cercar Samaria. E no versículo, vamos ler, eu vou ler, 2 de Reis 6, 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei de Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e uma quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Foi um cerco. Houve fome porque não entrava nem saía ninguém. E houve fome. Os alimentos deixaram de chegar. O rei ficou completamente descontrolado. Mandou chamar Eliseu. Ele disse, não vês o que é que nos está a acontecer? Mas como Deus agarra e faz sempre o mesmo, protege o seu povo. Em 2 de Reis 7:1. 2 de Reis 7:1. Diz. Em 2 de Reis 7:1. Segunda de Reis 7:1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Quer dizer que a comida iria haver em grande abundância e iria custar muito barato. Vamos pensar as coisas ao contrário. Vamos pensar o que o povo de Samaria pensava. Havia fome, a comida tinha chegado a um preço exorbitante. Um preço tal que as pessoas não... Quem não tinha... Você leia depois todo o 2 de Reis 6, você leia, você vai ler coisas que vai ficar com os cabelos em pé. Eu não vou dizer aqui porque eu quero que você vá ler. Você leia e você vai ver o que é que aconteceu. Por isso é que o rei ficou completamente descontrolado. O que é que aconteceu? É que agora Eliseu dizia que havia de haver comida com fartura. E todos eles ficaram. Principalmente um. O comandante das tropas de Samaria dizia, isso não pode ser, isso nunca vai acontecer. E Eliseu olhou para ele e disse, isso vai acontecer, mas tu não vais comer. O que é que aconteceu depois? Um pouco mais abaixo, no versículo 5, leprosos que estavam na cidade diziam,
nós já estamos para morrer, portanto, já estamos para morrer, tanto faz morrer aqui como morrer lá. Pode ser que lá consigamos, lá, junto dos sírios, daqueles que fizeram cerca à cidade, pode ser que lá nós conseguimos comer qualquer coisa e não morramos já. E então saíram da cidade. Então, 2 de Reis 7:5 diz, e se levantaram ao crepúsculo, portanto ao início, para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Espera aí. Então o exército estava a cercar Samaria há bastante tempo. Eles não tinham comida lá dentro. E eles chegaram lá e não estava ninguém. Agora vejam o que é que diz o versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, ruído de cavalos, como um ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, reis dos heteus, reis dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que se lamentaram e fugiram no crepúsculo, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Mais uma vez, Deus livra o seu povo. Não da forma que nós pensamos, mas da forma que Deus quer. 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda e comeram e beberam e tomaram ali prata, ouro e vestes e foram e os esconderam. E então voltaram e entraram em uma outra tenda e ali também tomaram alguma coisa e esconderam. E então disseram uns para os outros, não faremos bem, este dia é dia de boas novas e nos calarmos. Se esperamos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos à casa do rei. Eles foram anunciar à casa do rei. E sabe o que é que aconteceu quando as pessoas souberam? As pessoas correram para os portões de saída para irem buscar comida, para irem buscar riqueza que estava lá no arraial, no acampamento que os sírios tinham montado. Quem é que estava à frente da porta? No versículo 17. E puseram o rei à porta, o capitão cuja mão se encostava, o tal capitão, o capitão do exército da Samaria. E o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Você entende? Aquele que duvidou que nada disso iria acontecer, nunca chegou a comer nada daquilo que foi recebido por causa dos sírios terem fugido. Ele foi atropelado e morreu à porta. Aqueles que duvidam de Deus, cada vez se afastam mais e perdem mais. Ouça, por favor, seja você cristão, não seja você cristão. Eu lembro-me de uma vez, já foi mais que uma vez que eu orei por pessoas que não são cristãs, que nunca aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles creem em Deus, mas não conhecem a verdade bíblica, o que é que Deus diz sobre eles. O que é que Deus diz que eles têm que, porque a Bíblia diz, todos que aceitaram a Jesus, estes foram dados o direito de ser feito um filho de Deus. Mas entenda uma coisa. Este homem de qual eu orei, ele estava com um problema de costas. Eu perguntei-lhe se eu podia orar por ele. Eu até disse, eu posso orar, rezar por ti, porque às vezes não percebem o que é orar, quando eu digo orar.
Eu orei por ele e ele deixou de sentir dores e começou a abrir os olhos para mim. E eu disse: não sou eu. Eu não tenho poder algum. É Deus é que tem o poder. É muito importante nós darmos glórias a quem deve receber glória. E se alguma cura, se alguma coisa acontece, é a Deus que nós devemos dar glória. Porque é Ele que faz todas as coisas. Pouco importa através de quem vem. Mas eu me apercebi que as pessoas acabam por receber mais facilmente assim do que muitas vezes cristãos. Eu já orei por cristãos e nada lhes aconteceu na vida. Eles não foram curados. Quase sempre olham e dizem assim, principalmente aqueles que me conhecem, olham e dizem assim, como é que pode ser? Ouça, não sou eu que escolho. Não é as pessoas que escolhem, é Deus que escolhe. Entende? Não são os homens que escolhem. Não, aquele tem o dom da palavra, aquele tem os anos no ministério, portanto a cura vai vir por aquele. Não é assim. É Deus que escolhe. Não sou eu. Eu toda a minha vida, um dos ministérios que eu sempre achei que era ministério de cura, sempre na minha vida disse, nunca preferi as palavras a ninguém, mas sempre disse, é um ministério realmente, glória a Deus. Mal sabia eu, desde o início de eu ter aceito Jesus, Deus já tinha colocado isso na minha vida e eu não me tinha apercebido. No entanto, era algo que eu desejava do meu coração com muito, muito mesmo. No entanto, já estava em mim e eu não tinha percebido. Até as curas começarem a acontecer, é que eu percebi, porque Deus levou-me ao início de eu estar na igreja, ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, e Ele me mostrou coisas que aconteceram pelas minhas mãos que eu não pensava. Nem dei crédito àquilo na altura, não pensei. Será que eu sou maior que alguém? Por favor, eu apenas sou unicamente, exclusivamente um filho de Deus. Fui consagrado por Deus. Fui consagrado por Deus para ser diácono. Fui consagrado por Deus para ser presbítero. Fui consagrado por Deus para ser pastor. Por vontade divina. Não foi por vontade de homem. E agora, até agora, eu estou a fazer o que Deus quer. E eu vou continuar a fazer. Por isso eu vos quero, cada vez que eu vos falo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Parem de olhar para as circunstâncias. Parem de olhar para o que está à vossa volta, ou o que está a acontecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. É o que Deus diz. Por favor, leia todos os dias o Salmo 23 e o Salmo 91, mas leia em voz alta. Não leia só para si, leia em voz alta. E se você agarrou, e quando estava a ler, isto é muito importante, se você quando estava a ler, a sua cabeça estava no outro lado e você estava a pensar outra coisa, por favor, pare outra vez e volte a ler outra vez em voz alta. Leia até você estar a ler só, unicamente, e estar a ouvir as palavras que você está a ler. Quando você estiver nessa concentração, você vai ver e ouvir coisas que você nunca esperava ouvir. A palavra de Deus vai colocar dentro de si força que você nunca esperava ter. Porque Deus vai lhe mostrar que é Ele que nos protege. Não é as circunstâncias, não é isto ou aquilo, aquilo outro. Eu não estou a dizer que você não deve ter higiene, não estou a dizer que você não deve andar se aconselham andar de máscara, andar de luvas, lavar-se,
e tudo isso. Eu concordo com tudo isso, por favor. Claro que tem que haver higiene, claro que você tem que se desinfetar, claro tudo isso. Mas entenda uma coisa, muitos fizeram isso e estão infectados. Você deve fazer isso, mas a sua proteção é Deus. Quando você lavar as mãos, você deve dizer: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até a mim, nem à minha casa. Quando você se estiver a desinfetar, você deve dizer: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. No nome de Jesus. Porque é a palavra de Deus. Você está a declarar o que Deus disse sobre si. Ele é a sua proteção. Nós vimos agora mesmo. Vimos agora mesmo que Deus livrou pela segunda vez Israel. Pela segunda vez. Consecutiva. Num espaço de muito curto tempo. Vieram contra o homem de Deus e foram enganados. Vieram contra Samaria. E o que é que aconteceu? E Deus os livrou. Nós somos povo de Deus, não somos uma coisa qualquer. Pare de pensar como você é algo pequenino, insignificante. Ouça, não pense nisso, por favor. Por favor, veja que você é de Deus. Você pertence a Deus. Você é guardado por Ele. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito. Você não será atingido no nome de Jesus. Agarre-se a Deus. Não se agarre às possibilidades. Não. Aqui não há muita gente infectada. Não há problema. Ali não há muita gente infectada. Aqui não há problema. Aqui podemos andar à vontade. Aquilo... Não é isso. O governo português decretou que você deve estar em casa. Por favor, fique em casa. Então, mas nenhum mal me sucederá. Não tentareis ao Senhor teu Deus. Deus o vai guardar por onde você for. Se você tiver que ir trabalhar, Deus o vai guardar no seu trabalho. Se você tiver que ir fazer buscar comida, Deus o vai guardar. Mas, por favor, não vá para a praia. Por favor, não vá sair com amigos. Por favor, fique em casa. Deus está-lhe a dar uma oportunidade como você nunca teve na sua vida. Sabe qual é a oportunidade? A oportunidade de você buscar mais a Deus, conhecer mais de Deus, ler mais a palavra, se encher mais de Deus e afastar-se mais do mundo. É uma oportunidade única. E você tem que utilizar essa oportunidade para se encher. Mas não é encher-se do que o mundo diz. É encher-se do que é que Deus diz. Porque se você continua a encher-se do que o mundo diz, não, é isto, é aquilo, agora há tantos aqui, há tantos ali, agora está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, se você vai deixar isso entrar mais de si e deixa o medo entrar dentro da sua vida, você vai perder. Nós vemos que Deus livrou não sei quantas vezes. Aqui, neste caso, foram 2 vezes, seguidas. Mas acredito que em nós nos livrará muitas e muitas vezes no nome de Jesus. Você é de Deus. Você não é uma coisa qualquer. O mundo é que diz, não, isso das igrejas e tal. Eu lembro-me de falar com uma pessoa e ele dizia-me, vocês têm sempre maneira de contrapor e de conseguir dar a volta às coisas. E eu olhava para ele e não percebia o que é que ele estava a dizer. Eu não fiz nada disso, eu só estava a falar. Deus é que diz que nos dá sabedoria tal que aqueles que tentarem se levantar contra nós, falando contra nós, nós vamos conseguir dar a volta às coisas. É o que Deus diz. Por isso é que ele diz, não premediteis o que acabei de falar, que eu vos dei sabedoria tal que vocês vão derrubar aqueles que querem falar contra vós. É Deus. Outra vez Deus e não nós. Você pode pensar, mas eu tenho sabedoria e consigo evitar isto ou aquilo. Você já está a perder. Mas eu tenho dinheiro e consigo isto e aquilo. Você já está a perder.
Veja para o mundo, se você gosta de ver notícias, veja, até agora não tem escolhido quem tem sido atacado. Reis, presidentes têm sido atacados. Não há escolha. Mas há escolha para si. Há escolha para você se agarrar a Deus como nunca se agarrou antes. Agarrar-se a Ele com unhas e dentes e dizer: Senhor, eu em Ti confio, nenhum mal me se dará, nem praga alguma chega a mim, nem à minha casa, no nome de Jesus, nem à minha família, no nome de Jesus. Eu estou liberto. Eu sou abençoado a entrar, eu sou abençoado ao sair de todo lugar. Bênção, não é maldição, no nome de Jesus. Isto é que é ser povo de Deus. Confiar num grande e poderoso Deus que criou os céus e a terra, mas que consegue fazer tudo a seu favor. Porque o ama. Simplesmente porque o ama. E Ele diz que vela pela sua palavra para a fazer cumprir na nossa vida. E cada vez que nós falamos a palavra de Deus, Ele escuta e Ele cumpre em nós. Mas você está disposto a isto? Ou vai andar como o mundo vive? Ou antes vai viver como o mundo vive? Eu quero que nós vamos abrir em Tiago 5,14. Pode acontecer de alguém ficar doente por causa do medo que teve, por causa de ter ouvido mais as coisas e que ter começado a falar o que não devia ter falado. Ter começado a dizer, não, realmente eu tenho que proteger, eu tenho que evitar isto, evitar aquilo, senão pode-me acontecer isto, pode-me acontecer aquilo, e você agarrou e falou o que não devia ter falado. E então veio até a si aquilo que você não queria. Tiago 5,14. Por favor, meça as suas palavras. Por favor, veja como fala. Por favor, não diga, já sei que isto me pode acontecer, já sei que aquilo me pode acontecer. Por favor, pela sua saúde, não diga isso. Fale a confiança na palavra de Deus. Antes de nós lermos, eu quero vos dizer uma coisa. Nós somos não o que comemos, mas nós somos o que falamos. Nós somos. Eu disse para abrir em Tiago, mas antes de abrirmos em Tiago, vamos abrir em Mateus. Mateus 15, 10. Glória ao teu nome, Senhor. Eu quero vos dar alguma informação. Vamos saber, eu vou-vos dar a informação que existe no mundo. Atualmente, estamos em março, 29 de março de 2020, existe uma pandemia, coronavírus ou Covid-19, no mundo. Esta pandemia começou na China e foi-se propagando pelo mundo inteiro. Atualmente, segundo informações que tenho, acho que pouca parte do mundo não existe. Em poucos países, possivelmente, não existe pandemia. Eu creio que está espalhado por todo o mundo já.
E eu que vos quero fazer perceber, que você perceba, é que isto é informação do mundo. Então, mas você está-me a dizer para não ouvir o mundo. Não, mas você tem que ter a informação básica. Como é que se propaga, como é que se passa isto? Diz que se passa através de uma pessoa que esteja infectada, que tussa para o chão, que tussa para as mãos e depois cumprimenta a outra pessoa agarra nas mãos e leva à boca e depois, quer dizer, entre aspas, é através da boca ou do nariz que a infecção pode entrar. Isto é de conhecimento público, é de conhecimento geral. Agora vejam o que é que Deus diz. Vamos ver o que é que Deus diz. Mateus 15, 10, correto? Mateus 15, 10. Mateus 15, 10. Amém? Eu quero que você... Eu gosto que você acompanhe e leia comigo. Porque você vai ler na sua Bíblia. Você vai ver que o que eu estou a dizer é a verdade. Eu não estou para aqui inventar. Mateus 15, 10. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Espera aí, então mas... Agora ficamos todos baralhados. Então mas... Se a epidemia passa de pessoa para pessoa, quando a pessoa ingere, portanto assim que os testes são feitos na garganta, então Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai? Coisa esquisita, não acham? Vamos voltar a ler. Versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. E cercando-se dele, no versículo 12, então cercando-se dele, os seus discípulos disseram, não, desculpem, pronto, isto já é outra parte, cara. No versículo 15, um pouco mais à frente, você pode ler depois tudo o resto, porque é outro assunto. Isto foi outra pergunta que fizeram a Jesus e ele respondeu. E depois no versículo 15, Pedro pergunta. No versículo 15, Pedro pergunta. Pedro, tomando a palavra, e disse-lhes: explica-nos essa palavra. Porque é confuso. Então, mas explica. Então, mas se nós sabemos que devemos lavar as mãos, porque na altura, inclusive, falaram até, então, mas os teus discípulos não lavam as mãos para comer. E por isso é que veio tudo isto. E Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E eles disseram: então, mas explica-nos. Porque é confuso. Então, mas nós sabemos que grande parte das pessoas que são contaminadas entra pela boca, as pandemias e as epidemias. Então, mas como é que explica-nos? Então Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa palavra. Jesus, porém, disse: até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque no versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Será que você não deve lavar as mãos? Claro que deve. Mas você entende. Eu vou-lhes dizer uma coisa. Antes de qualquer coisa acontecer na sua vida, ela acontece primeiro na sua cabeça. Primeiro é posto na sua vida o medo. E por causa do medo você começa a falar. E por causa de você começar a falar, porque é isso que está no seu coração, é o medo. E você fala, por causa de falar, você apanha. É esquisito, não é?
Se você lutar sempre contra... Ouça, não foi por acaso que Jesus foi batizado por João Batista, seu primo. Depois de ter sido batizado, o Espírito Santo agarrou nele e levou-o para o deserto. E durante 40 dias foi testado pelo diabo. E durante 40 dias o diabo testava-o várias vezes, inclusive 3 delas estão descritas na Bíblia, em que agarrava e testava, faz isto, faz aquilo, e Jesus sempre respondeu a ele. Quando vem medo à sua vida, o que é que você responde? Nada, fica calado. Você tem que responder. Maior é aquele que está em vós, em nós, do que aquele que está no mundo. Você tem que falar contra as coisas. Vem o medo, então e agora isto, como é que vai ser? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado direito e nós não seremos atingidos. Porquê? Porque temos Deus na nossa vida. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança, Ele é a confiança que nós temos que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará até nós, no nome de Jesus. Mas você tem que falar contra esses pensamentos. Tem que falar contra isso. Por isso é que eu vos estou a dizer, recebam a informação o mínimo possível. Não deixem a informação chegar muito, porque se você chega muito, o medo entra no seu coração. Então se entra no seu coração, é complicado. Mais tarde ou mais cedo, você vai falar o medo. E falando o medo, há hipótese de entrar dentro da sua vida. Isso contamina-o assim. Quando nós dizemos para ter cuidado com as palavras, com o que falamos, você pensa que é por acaso? O que você disser vai sair do seu coração, vai sair daquilo que você acredita, daquilo que você crê. E isso estamos a falar é fé para coisas negativas. Se você agarra-se a Deus, confia em Deus, lê a palavra, você está a encher o seu coração, o seu íntimo, com a palavra de Deus, você crê em Deus. E crendo em Deus, você falando, você vai falar a fé em Deus, a confiança em Deus, e você vai ser protegido por causa disso. Quando Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque tudo começa em si. Maus pensamentos, as coisas erradas, aquilo que você vê, o mundo está assim, está assado, está... Ouçam, sempre morreram pessoas. Disto, daquilo, até de gripes, coisas simples, como uma gripe, tem morrido pessoas. Agora você tem que entender uma coisa. Você vai levar isto como? Vai levar isto e enfrentar isto como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, dando glórias para Deus, Ele é a sua proteção, ou vai enfrentar isto como o mundo enfrenta, sem esperança, sem salvação, sem hipótese? Você sabe que o diabo vai tentar atacar o maior número de cristãos possível. Sabe porquê? Porque ele quer nos fazer derrotar, quer fazer com que todos vejam, pois não, mas isto não funciona. Funciona sim. E é verdade sim. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E pouco importa. Porque há um nome que é sobre todo o nome, que a qual todo joelho se dobrará. Pouco importa que nome tiver, a coisa que tiver, a pandemia que tiver, que nome tiver ou coisa, maior é o nome de Jesus que está em nós do que aquele que está no mundo. Pois ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. E quando você ora com força, com confiança, agarrando-se a Deus e declarando o que Deus diz para si, você está a enfrentar o diabo de frente. E ele vai fugir de vós. Agora sim vamos voltar ao Tiago 5,14, faz favor. Você tem que ler mais da palavra de Deus. E ler menos do que o mundo diz. Sabe que houve alturas da minha vida em que eu tive que me afastar completamente do que o mundo diz. Do que o mundo dizia, das coisas que o mundo oferecia, eu tive que me afastar por completo. Porquê? Porque eu não estava preparado para receber. Agora eu posso ver
embora não veja muita informação, mas tenha alguma informação, eu posso ver e nada me atinge, porque eu conheço que Deus é maior que tudo. E reconheço que Deus é maior que tudo. Mas não só reconheço, creio e falo. Maior é Deus que está em mim do que tudo o que está no mundo. É Ele que me sustém, é Ele que me abençoa, é Ele tudo para mim. Mas pode acontecer alguém ficar doente. Veja o que é que está aqui. Mateus 5,14. Está alguém doente entre vós? Peço perdão, eu li ao contrário. Está alguém entre vós doente? Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Agora vejam o que é que diz no versículo 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isto quer dizer que você deve agarrar e lutar, porque a oração da fé vai fazer. Se você sentir alguns sintomas de alguma coisa, ore. Confie em Deus. Lute. Fale contra os sintomas. Tire os sintomas da sua vida. Fale contra eles. Eu ordeno que esta enfermidade saia de mim em nome de Jesus. Eu ordeno que a febre saia de mim no nome de Jesus. Eu ordeno que o vírus saia de mim no nome de Jesus e saia para longe de mim e da minha família no nome de Jesus. Fale contra isso. Creia. Se você disser, mas eu estou fraco na fé, agarre-se, fale com outra pessoa. Você sabe que é forte na fé. Agarre-se a ele, orem os dois juntos. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de concordância de duas pessoas é uma bênção. Se os dois estiveram na mesma... Eu sou muito sincero. Eu não gosto muito de orar concordando com alguém. Eu faço isso com pessoas, principalmente da minha família, porque eu sei a que nível é que elas estão e sei que nós concordamos, estamos os dois em sintonia e estamos os dois a pensar a mesma coisa e estamos os dois a acreditar a mesma coisa. E, glória a Deus, funciona sempre, é uma bênção. Agora, se eu estou a orar com alguém e a outra pessoa tem mais dúvidas do que certezas, eu prefiro que a pessoa não ore e não concorde comigo. Eu oro e a pessoa é abençoada, em nome de Jesus. Eu creio. Entende? Eu não gosto muito de orar orações de concordância, seja com quem for. Porque eu quero ter a certeza que as coisas vão funcionar. E se a pessoa não acredita, vai tudo falhar. Eu não quero isso. Eu quero que a pessoa seja abençoada. Portanto, se você precisa, busca alguém para orar. Busca alguém para agarrar e orar por si. Para você ser abençoado. Para você ser curado no nome de Jesus. Mas faça alguma coisa, por favor. Não deixe ir com a maré. Uma das coisas que um homem de Deus esteve em Portugal, que veio dos Estados Unidos, falou e dizia, e era uma ilustração, eu não sei se grande parte das pessoas perceberam a ilustração. A ilustração é que havia uma corrente, tipo um rio, e havia uma corrente, e havia um homem que estava dentro de um barco e remava contra a corrente. Mas porque tanta insistência fazia, tanto remava, ele não ia com a corrente e enfrentava a corrente e subia a corrente a pouco e pouco. Ia subindo a corrente, ia enfrentando a corrente. Mas quando ele parava de remar, o barco ainda andava um bocadinho para a frente, mas depois parava e começava a andar com a corrente. Esta ilustração quer dizer, você está a andar com o mundo, está a andar com o que as pessoas dizem, ou vai enfrentar e vai lutar contra tudo o que as pessoas dizem, contra tudo o que está a acontecer, tudo o que pensam que pode vir a acontecer. Você vai enfrentar, vai reagir, vai orar, vai dizer não, em Deus eu confio, Ele é a minha segurança, é a minha certeza. Pouco importa ter ou não ter sintomas, essa é a razão. Só mesmo que você tenha sintomas, lute. Você vai vencer. Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Mesmo que as coisas estejam-se a levantar contra si, de tal forma aqui e ali, lute, 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 lute. E vença em nome de Jesus.
Você sabe que é Deus que nos concede a vitória. É Deus, não é o mundo, não é o diabo, é Deus. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Nós temos que resistir ao diabo. Nós temos que resistir às circunstâncias. Temos que resistir a tudo o que está-se a tentar levantar contra nós. Até a nível financeiro. Então e agora como é que vai ser? Então e o país? Ouça, a Bíblia diz, Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Então como é que vai ser? Não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu vou-lhe ser muito sincero. Eu já vi Deus atuar de tanta forma e de tanta maneira que eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu não sei como é que Ele vai fazer para abençoá-lo assim. Mas uma coisa eu sei que Ele vai fazer. Ele vai abençoar. Ele protege aqueles que são seus. Você vai sair desta circunstância, de tudo o que está a acontecer atualmente, desta pandemia, e vai sair mais forte do que nunca. Vai sair com mais finanças do que nunca. E ele disse, mas é loucura. Pois é, bem-vindo ao povo de Deus. Você é de Deus. Você não é do mundo. Por isso é que Paulo diz muitas vezes, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você entende? Andar com Deus é a melhor experiência que você alguma vez vai ter. Ter Deus na sua vida é a maior bênção que você vai ter na sua vida. Mas você tem que preservar com Ele. A Bíblia diz, nesta calma que virão pestes e rumores de pestes e problemas e terremotos e tudo mais, que poderemos ser até perseguidos pelas pessoas, mas diz que aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E você tem que perseverar, você tem que ser insistente, você tem que ser teimoso. Maior é aquele que está em si do que aquele que está no mundo. Acredita em mim, maior é aquele que está em si do que aquele que está no mundo. É o que Deus diz, é o que você é e é o que você tem no nome. Eu vou pedir ao grupo Louvor para vir aqui. Antes de nós falarmos sobre finanças, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar porque nós temos que derrubar muita coisa, em nome de Jesus. Vamos lá ficar todos de pé, faz favor. Senão ainda adormecem, pá, e não estamos aqui para dormir. Amém? Não estamos aqui para dormir, mas estamos aqui para ser abençoados, em nome de Jesus Cristo. Se você está aí, ouça, não é por acaso. Se você não se consegue levantar por qualquer motivo, então deixe de estar sentado. Mas, por favor, fique quieto e sossegado e ore. Agora, se você se pode levantar, por favor, se me tiver a ouvir, levante. Fique de pé. Nós vamos orar. E já está na altura de pôr o diabo em debandada. Quer dizer, correr com ele a pontapé. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos orar. Vamos dizer, Pai, eu creio em Ti. Tu realmente me amaste primeiro. Deste o Teu Filho por mim. Eu o recebi na minha vida porque Tu o quiseste. E, Senhor, eu Te agradeço ter sido escolhido por Ti do fundo do meu coração. Agora eu sei que eu sou povo Teu. Portanto, eu creio, Senhor. Tu és a minha proteção em todo lugar, em toda a altura, a todo momento. Eu creio em Ti, Senhor. Agora eu vou falar contra o inimigo da minha alma, aquele que me quer destruir. E agora, com os olhos fechados, olhem para baixo e digam, Satanás, eu te ordeno, tira as tuas mãos da minha vida, da minha saúde. Eu te ordeno, no nome de Jesus,
e te ordeno que tires as tuas mãos. Toda e qualquer epidemia não chega nem à minha casa, nem à minha família, no nome de Jesus. Eu decreto e declaro no nome de Jesus. Agora digam assim: Pai, Tu és o meu Pai. Porque ao eu aceitar Jesus, eu fui feito filho Teu por adoção. E eu te agradeço o amor que Tu tens por mim, do fundo do meu coração. Mas ajuda-me, Senhor, a andar nos Teus caminhos e a fazer o que Te agrada. No nome de Jesus. Amém. 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 E agora quero-vos falar da área financeira. Eu vos vou dizer uma coisa. Deus nos quer abençoar. E nós temos que acreditar nele. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo o que o homem está a semear, ele vai colher. Se você fala palavras como deve ser, você fala a palavra de Deus, você vai ser abençoado. Se você fala o que o mundo fala, você vai perder. Por favor, quando nós dizemos cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala, isto é real e cada vez mais real. Veja o que você fala. Cuidado com o que você fala. E nós, a palavra de Deus diz, para nós acreditarmos em Deus, semearmos no seu reino, semearmos na sua igreja, para fazê-lo levar a mais gente, para mais gente ouvir, para mais gente conhecer este grande e poderoso Deus. Por isso é isso que vamos fazer. Vamos semear no nome de Jesus. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar mãos pelas ofertas, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos ter semeado no teu reino, Senhor, e acreditar em ti. Saber que tu não só vais multiplicar estas sementes, mas também vais abençoar toda a igreja, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Antes de desligarmos, eu quero-vos falar. Eu, grande parte da reunião, eu estive a falar para o povo de Deus. Eu quero agora falar para você, que me está a ouvir, que não tem Deus na sua vida. Deus criou um processo para nos abençoar. Ele, que o Deus que existe, criou os céus e a terra, Ele criou um processo para nos abençoar. Quando Adão e Eva saiu do paraíso, por causa de terem desobedecido, Deus criou um processo para abençoar, através da morte de um cordeiro. Ele seria o sacrifício para que o povo fosse perdoado por mais um ano. Mas com a chegada de Jesus e com Jesus ter morrido na cruz por nós, Ele veio a ser a nossa justificação. Eu quero falar para si, para você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É algo que não lhe vai doer nada, em que você não tem que fazer nada, só falar palavras e acreditar no seu coração. Porque é através dessas palavras que você vai ser feito o Filho de Deus. E agora peço que vocês, e nós todos vamos fazer isso, vamos baixar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, e vamos todos dizer, em uníssono, vamos todos dizer: Pai, eu te peço perdão pelo que eu fiz. E Pai,
Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador na minha vida. Eu aceito o que Ele fez na cruz. Foi em meu lugar. Eu recebo na minha vida. É o nome de Jesus. Agora, vocês fizeram isto. Bem-vindo à família de Deus. Você agora é um filho de Deus. Persiste em ler a Bíblia Sagrada. Não ouça porque alguém falou. Confirme, leia. Mas eu ouvi que alguém disse isto. Houve uma vez que eu ouvi alguém agarrar e dizer assim: não, o mundo vai acabar sendo inundado. E eu, como foi no tempo de Noé, vai ser agora. E eu disse: você não conhece a Bíblia, pois não? Não, é assim, foi o que eu ouvi. Pois, mas quando a gente ouve e não lê, vai ter que acreditar naquilo que ouve, porque não leu. E o que a Bíblia diz é que Deus, na altura, disse que a aliança entre ele e os homens, o sinal era o arco-íris, e disse que nunca mais inundaria a terra. Portanto, não vai ser através de inundação que a terra será destruída. Você entende? A falta de conhecimento faz com que as pessoas falem coisas que não sabem. Por favor, leia. Por favor, tome mais conhecimento na sua vida para você poder ser abençoado. Não ouça ou creia só porque alguém falou. Creia porque alguém falou e lhe mostrou na palavra de Deus aquilo que é a verdade. Creia em Deus, creia na sua palavra e seja abençoado. Muitas bênçãos, boa semana. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos.